E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um quadro aqui do Conversa de Elevador. Fui demitida, e daí? Qual que é o propósito desse quadro? É a gente ter uma conversa, olho no olho, e comentar todo o meu processo, a minha jornada de demissão e como eu reconstruí a minha história profissional a partir desse momento aí de uma demissão que veio depois de 20 anos atuando na mesma empresa. E hoje a gente vai falar sobre os estágios do luto, e principalmente de que os estágios não acontecem passo a passo, ponto a ponto, e sim é tudo misturado, uma loucura. Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar você na sua história também. E antes da gente começar a falar, um agradecimento à Infoleve, que apoia o canal Conversa de Elevador, para que eu esteja aqui semanalmente tratando nossos temas relacionados ao mundo do elevador. Obrigada, Infoleve. Bora lá falar dos estágios do luto? Para a gente falar sobre os estágios do luto, eu quero voltar um pouquinho nessa história, porque eu sempre tive muito interesse nesse tipo de informação. Então, a primeira vez que eu avaliei, que eu estudei essa questão de estágios, né, de luto, na verdade não foi sobre luto. Eu fiz um treinamento na empresa em que eu trabalhei por mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler, e lá atrás eu fiz parte de um treinamento que se chamava Change Management. O que significa isso, né? Gestão de mudança. Nesse treinamento de gestão de mudança, nós aprendíamos a entender como que a gente lida com uma mudança que acontece na nossa carreira, seja para o lado bom, uma promoção, uma mudança diária, uma mudança de estado, de cidade, até de país, ou então uma mudança que não foi desejada por a gente e que a gente acaba passando pelo processo de mudança e precisa entender quem nós éramos antes dessa mudança, quem nós somos durante todo o processo de mudança e quem nós seremos depois que esse processo todo passou. Naquela época, eu aprendi que esses estágios aí de mudança eram basicamente 4, que a gente tem primeiro a negação, depois a gente tem a raiva, depois a gente tem o entendimento daquela situação e, por fim, a aceitação. Em 2019, quando eu fui demitida, e daí, que é o nome do nosso quadro, eu fui buscar treinamentos que falassem sobre o processo de luto para resgatar esse entendimento do change management que eu tinha visto lá atrás, que foi nos anos ali de 2005, naquela época mais ou menos, então eu queria me atualizar e entender também como que acontece um processo não só de mudança, mas de luto. E aí eu me deparei com um treinamento feito pela, se eu não me engano, foi pela Federal de Brasília, um treinamento online muito bom, e eu pude aprender que aqueles 4 estágios que eu tinha visto lá atrás, eles se transformaram atualmente em 7 estágios. Então, eu vou começar te passando quais são esses estágios e depois a gente vai dizer como eles acontecem, porque a gente pensa que eles acontecem um atrás do outro, mas essa é a grande pegadinha. O primeiro estágio dessa grande mudança, que pode ser a demissão, pode ser o luto da perda de uma pessoa muito querida, pode ser também o fim de um relacionamento, a primeira fase é a negação. É tão estranho porque, mesmo racionalmente, a gente sabendo que aquele fato aconteceu, o nosso inconsciente, ele demora muito para processar. Então, em alguns momentos, a gente parece que vive um sonho, parece que aquela demissão, aquela perda da pessoa querida, ela aconteceu num sonho, e parece que a qualquer momento a gente vai acordar. Então, esse é o primeiro estágio, que é da negação. Um outro estágio que acontece com muita frequência é a raiva. É quando esse sentimento muito forte, ele vem do nada. E se a gente não sabe se gerir, né, não sabe gerir a raiva, muitas vezes a gente vai transformar essa raiva em agressividade
com as pessoas que estão à nossa volta, em relação a gente mesmo, né, que a gente fala que é a automutilação, nem sempre é se machucar. Às vezes comendo muito, não comendo, com insônia. Então, essa raiva, se a gente não aprende a olhar para ela, entender de onde ela vem, a gente não sabe lidar. O próximo é a negociação. Mesmo quando a gente perde um ente querido, mesmo quando a gente é demitido de uma empresa que a gente sabe que não existe uma forma de voltar atrás, a gente tem comportamentos como se fosse de uma negociação de voltar a viver aquilo que a gente tinha vivido. Em relacionamentos amorosos, por exemplo, essa fase da negociação é quando a gente tenta reatar essa relação. Quando a gente não tem como reatar, no caso de uma demissão, ainda assim a gente vai buscar antigos colegas, a gente vai retomar uma rotina que a gente tinha naquela empresa, então ir almoçar com os colegas, ir nos happy hours que a empresa permitia. Então, a gente tenta voltar para aquilo que a gente viveu. O próximo estágio, que é muito importante, é o estágio depressivo. A gente precisa aqui separar as questões da depressão crônica, que, né, é uma doença que precisa de tratamento por especialistas. Essa depressão que a gente está falando é uma tristeza e ela é importante acontecer, porque é a partir dessa raiva que a gente sente e dessa tristeza que vem com muita força é que a gente começa a elaborar essa quebra, esse luto. Então, apesar da gente não querer passar pela depressão e nem pela raiva, esses dois estágios são muito importantes para a gente conseguir elaborar esse luto desse encerramento de si. O próximo é a aceitação. Quando a gente começa a fazer avaliações de que realmente eu não consigo voltar atrás, que eu tenho uma nova vida para viver e que existem coisas boas e coisas não tão boas dessa nova fase, eu passo a aceitar melhor. A reconstrução dessa minha nova vida, dessa minha nova fase, então eu passo a buscar novas atividades, novas relações para compor uma nova realidade. E aí, então, a gente passa na aceitação profunda. Então, esses são os estágios que a gente encontra na internet, no Google, quando a gente busca os estágios do luto. E eu passei por todos eles. Mas o que eu aprendi nesse treinamento que eu acho fundamental trazer aqui para vocês? Então, eu queria trazer para vocês 3 pontos que para mim foram fundamentais e que eu acho que vai te ajudar muito se você está passando por um luto de demissão ou se você está passando por um luto de perda de um relacionamento ou de uma pessoa querida. Então, o primeiro ponto é que esses estágios, eles não são bem demarcados. Muitas vezes a gente ainda está na negação, mas a gente tem uma sensação que a gente já pulou todos os outros estágios e que a gente está na aceitação. Porque a negação, que é o começo de tudo, é como se a gente falasse assim: não, está tudo bem, eu sei que eu fui demitida, eu sei que eu preciso aceitar isso e seguir. Muitas vezes a gente sente raiva de tudo que passou, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito triste pelo tudo que passou. Às vezes a gente está muito triste pelo que passou e a gente já está reconstruindo uma nova realidade. Então, os estágios não são muito demarcados. Você não sente que terminou um e começou o outro. Muitas vezes a gente sente os 7 estágios num único dia. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que é importante a gente acolher esses sentimentos que a gente tem do luto. Eu tenho percebido que pessoas que não aceitaram que o rompimento de uma relação ou de uma demissão de algum lugar que a gente gostava muito de trabalhar, quando a gente não trabalha esse luto e permite se acolher por estar triste, por estar com raiva, por tentar reconsiderar e a gente não conseguir,
essas pessoas partem para a próxima relação, para o próximo emprego, mas elas não conseguem saborear esse novo passo. É como se tivesse pulado um momento da vida e a gente vai sempre voltar a viver um pedacinho daquele luto e ele vai ficar muito mais longo. Então, pessoas que se acolhem, que se permitem viver esse luto, elas saem desse período muito mais fortalecidas, muito mais preparadas para as próximas etapas. Então, essa é a segunda dica: se acolham, permitam-se sentir triste, sentir com raiva, se sentir muito feliz, porque essa fase do luto, muitas vezes, ela é muito antagônica. No mesmo dia, a gente acorda muito triste e vai dormir extremamente feliz. Então, essa é a segunda dica. E a última dica, a terceira e a mais importante disso tudo, falem sobre o luto. O que a gente vê é que a demissão, e agora a gente vai falar só de demissão, a gente não vai falar dos outros lutos, a demissão ainda tem muito tabu na nossa sociedade. Então, as pessoas acabam escondendo todos esses sentimentos que elas estão passando das pessoas mais próximas, das pessoas mais queridas, e passam a tentar reconstruir a vida sozinhas. Isso é muito mais difícil. Quando a gente pode compartilhar essa experiência e ter uma pessoa que nos ajuda a entender melhor o que a gente está passando, o luto ele é vivido com muito mais rapidez e com muito menos dor. Claro que o ideal seria a gente conseguir trabalhar esse luto com profissionais, principalmente os profissionais da psicologia. Então, se a gente pudesse fazer uma terapia para entender e tirar grandes aprendizados desse momento, seria muito bom. Mas se a gente não tem acesso a isso, seria muito importante que nós tivéssemos uma seleção de pessoas mais próximas, uma ou duas pessoas, em que a gente pudesse compartilhar essas sensações de uma forma muito honesta e transparente, para a gente poder fazer uma avaliação de tudo que a gente está sentindo. Por que eu falo para a gente escolher algumas pessoas? Eu vejo que em alguns momentos também existe uma armadilha da gente falar sobre isso o tempo todo com todo mundo. E aí a gente se torna uma pessoa chata, uma pessoa que não, que as outras pessoas têm uma percepção de que a gente está vivendo naquele buraco e muitas pessoas se afastam. Então, é melhor a gente selecionar amigos próximos ou então parentes próximos e que a gente combine com essa pessoa. Falar, olha, eu ainda estou elaborando esse luto, em alguns momentos eu vou voltar nesse assunto, eu preciso falar desse assunto um pouco mais, porque toda vez que eu falo sobre ele, eu elaboro melhor e saio melhor dessa situação. Aí vou falar do meu caso para a gente encerrar esse episódio. O que eu tive de suporte durante esses estágios do luto? Eu fazia terapia, então isso me ajudou bastante. É interessante como cada estágio do luto eu consegui posteriormente identificar, nossa, eu vivi mais esse estágio do que eu vivi o outro. Olha, esse estágio aqui durou um pouco mais e se confundiu com aquele outro. Na terapia, eu ia tendo a terapeuta, né, a psicóloga, muito mais clareza do que eu, enquanto eu estava falando, mas depois de um tempo, eu conseguia identificar melhor cada estágio que eu fui passando. Eu também tive uma melhor amiga e a gente aproveitava os nossos treinos, nossas atividades físicas para falar sobre isso. Então a gente treinava, corria, que é muito bom esse exercitar o corpo, a gente pôr mais endorfina para dentro do corpo, então a gente libera aquela energia retida e ao mesmo tempo a gente gera endorfina para se sentir bem. E aproveitando para conversar sobre o que eu estava sentindo naquela semana, naquele momento, em relação ao luto. Então, para mim, isso também foi bastante importante. E o terceiro, poder escrever sobre. Então, eu comecei a escrever, fui demitida daí no LinkedIn, logo na sequência que eu fui demitida, e fui colocando isso para fora. Isso rendeu muitas pessoas, né, me acompanhando no LinkedIn, claro, mas principalmente me ajudou nesse processo de cura. Então, eu também te indico que você ponha para fora através da escrita. A escrita é muito importante nesse momento.
Precisa ser publicado, né? Não, não precisa ser publicado. Eu, particularmente, gosto, porque quando eu compartilho, outras pessoas chegam até mim, a gente divide esses conhecimentos. Mas se você quiser escrever num caderno e deixar guardado, também tem efeito terapêutico incrível. É isso aí, pessoal. Então, essa é mais um episódio do Fui Demitida e daí. Eu vou gravar mais um episódio com esse tema do estágio, mas aí eu vou pegar 3 estágios mais importantes para mim, e aí eu vou abrir um pouco mais os detalhes de cada um deles, tá bom? Então, não perca o próximo episódio aqui do Fui Demitida e daí, para a gente falar desses 3 estágios que para mim foram os mais importantes, tá bom? Então, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de, se você não gosta de assistir o canal pelo YouTube, nós estamos também no Spotify, que você pode ouvir a nossa conversa aqui. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.